Olá, nono ano, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, quem está à tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo à noite, bom dia para quem está assistindo esse vídeo durante a manhã. Desde já, vocês já me conhecem, eu sou o professor Marcelo Oliveira. Já vou pedindo a vocês, deixe aí seu like, deixe sua curtida, porque hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante. E por que esse é um assunto importante? Porque nós vamos aprender, depois desse assunto, creio eu, nós vamos ver razões trigonométricas. Mas antes nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é justamente sobre relações métricas no triângulo retângulo. Não é isso? Claro, usando como tópico o Teorema de Pitágoras e também outras situações que envolvem as relações métricas nos triângulos retângulos. Geralmente os alunos, eles me perguntam o que seriam essas outras situações. Gente, aqui ele trata de situação problema. É muito complicado para o aluno quando ele vai ler, né? Quando ele está só em casa, quando ele vai interpretar um problema. Então nós vamos resolver hoje algumas questões interpretando, tá ok? Eu sou o professor Marcelo Oliveira e juntamente com coordenação, núcleo gestor, direção, estamos nesse trabalho de passar para vocês o melhor conteúdo. Vocês devem lembrar das fórmulas das relações métricas, não é? Essas 6 formulazinhas: a vezes h igual a b vezes c, b ao quadrado é igual a vezes n. Alguns livros trazem b ao quadrado igual a vezes m e c ao quadrado igual a vezes m, e alguns livros trazem c ao quadrado igual a vezes n. E h ao quadrado é igual a m vezes n, o a é m mais n, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa última fórmula em especial a gente chama de Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos aqui revisar rapidamente o que quer dizer cada relaçãozinha dessa. Perceba nesse primeiro triângulo. Perceba nesse primeiro triângulo o seguinte: o H é a altura. Percebam. B e C são os catetos. MN é a projeção dos catetos sobre a hipotenusa. E A é a hipotenusa. Isso você deve ter em mente. Você não pode esquecer desse detalhe. H altura, B e C são os catetos, MN são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa e A é a hipotenusa, né? E por que que MN é a projeção? Porque se você perceber, ela está projetando B e C. Não é isso? Alguns livros invertem, trazem o N, depois o M, isso não tem importância, tá bom? Isso não vai influenciar no estudo das relações métricas, ok, pessoal? Vamos aqui, eu até disse a vocês na aula passada que eu achei legal, aí é feito à mão, né? Vocês podem ter uma visão agora tanto do triângulo quanto das fórmulas, né? Percebam que a fórmula de baixo é a fórmula do Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é isso? Então aprendam essas fórmulas. Vocês vão precisar delas e elas são muito usadas no IFCE. Vamos aqui a umas questões do livro. Eu separei aqui algumas questões para que você possa interpretar.
e evidentemente vou ajudá-los em outras questões. Questão 32. Qual é a medida de comprimento dos lados de um losango cujas diagonais têm medidas de comprimento de 6 e 8 centímetros? Qual é a medida de comprimento dos lados de um losango cujas diagonais têm medidas de comprimento de 6 e 8 centímetros? Questão 36 do capítulo sobre relações métricas. Trata do seguinte: nesta figura, qual é a medida de comprimento da altura do avião em relação ao chão? Mas, professor, nesta figura, que figura é essa? Nós vamos já ver a figura, tá bom, pessoal? Olha só, é essa figurazinha aqui que ele está tratando, certo? Antes da gente chegar nela, percebam que na questão 32, quando eu trato de diagonal de um losango, eu posso dividir o losango em triângulos, ok? Percebam o seguinte, ó. Olha só na questão 32. Nós temos aí a resposta. Prestem atenção no seguinte. Percebam que os lados de um losango, ele é a metade das medidas das diagonais. Metade de 6, 3. Metade de 8, 4. Então, quando nós temos um losango, daqui a pouco eu vou colocar o desenho, vocês vão entender. Então, quando eu peço a medida do comprimento que eu dou os lados, eu vou usar simplesmente o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras não precisa ser necessariamente a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Não, pode ser um L. Esse L é de lado. Então, gente, ó, quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 16 mais 9, 25. Então, quanto foi que deu L? 5. Professor, de onde foi que saiu esse 5? Todo número em forma de potência, como esse L ao quadrado é igual a 25, ele vai passar em forma de raiz. Então, raiz de 25, 5. Aí também, gente, é uma equação do segundo grau. Porém, como é medida de comprimento, não existe medida de comprimento com número negativo. Por isso que tem aqui, ó, com L maior que zero. Você consegue perceber? Então, eu tenho um L maior que zero. Então, L é 5. Por quê? Porque ele é raiz quadrada de 25. Ok, gente? Já na questão 36, a gente tem a figura, certo? Aqui, gente, é a questão 32, ó. Tá aí, ó. Vocês percebem as medidas das diagonais e vocês percebem o L lá em cima? Ele é a hipotenusa. E esses lados aí são os catetos. É interessante essa questão, né? E olha essa questão como ela é bem interessante, ó. Olha só a questão 36. Esse 5.000, ele é a hipotenusa. Para você identificar a hipotenusa, é simples. Você já sabe o que é um ângulo reto. A hipotenusa é o que está oposto. O que é oposto? É o que está do outro lado do ângulo reto. Então, nós temos o ângulo reto que está no chão, não é isso? Então, a hipotenusa que está do outro lado. Então, que é a hipotenusa? 5.000. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele quer justamente a altura, ali a altura do avião. Essa altura, pessoal, eu posso botar H, eu posso botar X, eu posso botar Y, não importa. Nesse caso, vamos usar o A. Então, vamos lá. O quadrado da hipotenusa, que é 5.000, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O professor agora vai dar um número estrambólico. Gente, deixa eu dar um bizu matemático para vocês. Quando você tiver um número elevado ao quadrado que tiver zeros, você dobra os zeros. Por exemplo, quanto é 5 ao quadrado? 25.
Se é 5.000, se vai dar 25 milhões, agora percebam, se são 3 zeros, você dobra o número de zeros, entendeu? Igual, não é 3.000, não são 3 zeros? Quanto é 3 ao quadrado? 9. Você dobra o número de zeros, que vão ficar 6 zeros. O importante é isso. Quando ele estiver elevado ao quadrado, você pode dobrar o número de zeros, sem medo de errar, tá bom? Resolve, 3 ao quadrado, 9, são 3 zeros, coloca 6 zeros. Aí o que é que você faz? Aí aqui nós vemos o sinal de igualdade, a setinha, quem está somando passa subtraindo. Quanto é 25 menos 9? 16. Aí você repete o número de zeros, ok? Que são aqui no caso, gente, 6 zeros, 16. E aqui também uma equação de segundo grau. Por que vai dar 4? Toda equação de segundo grau ou toda relação, a gente já sabe, pitagórica, quando está elevado ao quadrado, ou qualquer número elevado ao quadrado, a gente aprende na potenciação, ele passa para o outro lado em forma de quê? De raiz. Então, você tira a raiz de 16. Raiz de 16, 4. Seria mais ou menos 4, mas não existe medida negativa, então a gente só fica com 4 positivo. Agora, pessoal, nesse caso, a gente faz o contrário. Para facilitar a vida de vocês, e vai uma dica, se você tem 6 zeros, né, a raiz quadrada, você tira a metade, ok? Então, 16, aí você conta 6 zeros, tira 3 zeros, fica apenas 3 zeros. Raiz de 16, 4.000. Então, vamos aqui recapitular. Se for potência, por exemplo, 200 ao quadrado, 200 são 2 zeros. 2 ao quadrado, 4, esses 2 zeros você multiplica. Aliás, perdão, você dobra o número de zeros. Se você tem 2 zeros, você passa a ter 4. Se você tem 4 zeros, você passa a ter 8. E assim sucessivamente. Na raiz quadrada é o contrário. Você corta o número de zeros. A diferença, pessoal, é que na raiz quadrada, o número de zeros ele tem que ser par para que você retire a metade deles. Então, a altura dele vale quanto? 4.000 metros. Ok? Qualquer dúvida, nos procurem, estamos à disposição. A gente sabe que não é fácil muitas vezes vocês em casa, vocês desculpem, muitas vezes tem uma interpretação, tem que interpretar um problema, tem que relembrar, né? Então, relações métricas, ela trata justamente disso. Vocês não podem esquecer, gente, eu vou até voltando aqui, não quero que vocês esqueçam de maneira alguma, aqui voltando no slidezinho que eu fiz, ó, não esqueçam de maneira alguma essas formulazinhas de relações métricas, tá certo? E essas dicas aqui que eu dei, se você não entendeu, eu resolvo com você, não tem problema. Recapitulando mais uma vez, ó, veja com calma, veja e reveja, tá certo? Nós estamos sempre à disposição para ajudar e para dar todo o apoio a vocês no que for necessário, tá ok, gente? E é importante demais que vocês se dediquem e no que precisarem vocês podem contar com a gente. Nono ano, até a próxima. A próxima estaremos com mais atividades e, se Deus quiser, será a nossa live. Lembrando mais uma vez, eu agradeço a vocês aquela live de 2h30, tá bom? Foi especialíssima, uma super live, como eu costumo dizer.
Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.